Uma boa noite a todos. Vamos aguardar que os que estão chegando agora possam se acomodar. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho hoje. Hoje a gente ganhou essa tarefa de fazer a exposição da noite. E como inspiração para a nossa conversa de hoje à noite, me inspirei no livro de Divaldo Franco, psicografia de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. Os leitores mais ávidos de Divaldo, de Joana de Ângeles, sabem da dificuldade que é Joana de Ângeles. É uma leitura com muita profundidade, é uma leitura com muitos ensinamentos. E dentro dessa abordagem que ela traz, um capítulo, a terceira parte do livro, me chamou muito a atenção. E eu acredito que essa parte hoje, a gente possa, na conversa da noite de hoje, fazer alguns paralelos interessantes com a nossa vida, com a nossa existência aqui. E é importante a gente começar o trabalho de hoje com uma pequena reflexão. E eu pergunto a vocês, estamos realmente felizes? A gente poderia começar com essa pergunta hoje. A gente está realmente feliz? Onde a gente está, com as pessoas que a gente convive, com o trabalho que a gente tem? A gente está realmente feliz? De fato? E a gente pode ainda estender esse questionamento. Essa imagenzinha a gente vai usar daqui a pouco, tá, pessoal? Para ilustrar um pensamento nosso aí. Quantas vezes a gente busca algo achando que aquela coisa que a gente está buscando vai nos tornar verdadeiramente felizes. E daí, quando a gente chega naquele lugar, a gente compra aquela coisa, a gente alcança aquela meta, a gente, de novo, sente aquele vazio no peito. A gente sente aquela insatisfação que tantas vezes bate à nossa porta e a gente fica novamente nessa busca pela felicidade. Um certo entristecimento bate à nossa porta e a gente começa a voltar para aquele ponto de partida inicial. Bem, nós podemos observar aqui algumas coisas referente a isso. Como eu falei, Joana de Ângeles ela é extremamente profunda na psicologia. Ela vai fundo em mecanismos os quais todos nós temos e ela consegue explicar isso de uma perspectiva muito acadêmica, eu diria, com profundidade e propriedade disso. Então, eu vou pedir licença para tentar trazer um pouquinho do que ela traz com tanta propriedade, porque a psicologia não é a minha área, mãe. Então, eu vou tentar, na noite de hoje, trazer o que ela nos traz aqui. Mas voltando para essa questão principal, que a gente busca a felicidade de várias perspectivas, várias formas, e a gente chega num ponto e sente aquele vazio de novo. E algumas coisas que a nossa sociedade contemporânea nos traz, elas podem nos dar alguns indícios por que isso acontece. Né? Se a gente olhar para os nossos tempos que vivemos hoje, da forma que a nossa sociedade se organiza, na forma como nós interagimos, isso pode nos trazer alguns indicativos para a gente pensar a respeito. Não gosto de coisas conclusivas. Não estou aqui para trazer verdades fundamentais. Mas, entre tantas coisas que a nossa sociedade nos oferece, hoje vivemos um mundo de um consumo extremo. Um mundo extremamente consumista. Não era isso, Aldo? A ventura e a paz, assodado pelos pamanazes da loucura, em ambos os lados. Tudo aqui, né?
sociedade humana. Teu ministério de pacificação. Achamos. Apareceu, gente. Era uma mensagem talvez importante para o momento. Sempre acredito nisso. Mas voltando para o nosso raciocínio, nós vivemos num mundo extremamente consumista. Obviamente, né, nós precisamos dessa estrutura capitalista que temos para o nosso desenvolvimento econômico. Ela tem sim a sua importância. Mas é importante que a gente faça uma reflexão do quanto nós estamos consumindo de forma exagerada. É importante a gente trazer o nosso olhar para essa perspectiva. Nós vemos algumas coisas que estão já acontecendo no nosso clima ultimamente. Muitas mudanças drásticas que ocorrem. Então, isso pode ser devido a esse consumo, que afeta no nosso ecossistema a natureza. Mas esse ecossistema ele é muito maior. Ele não tem um impacto somente na natureza. Ele vai ter um impacto também em nós. Porque muitas vezes a nossa sociedade nos fornece diversos tipos de fuga. E às vezes o consumo é uma das principais fugas que estão à nossa disposição. O consumo, ele pode ser desde a compra de entorpecentes, drogas lícitas e ilícitas, ou simplesmente o ato de consumir e gastar, por compulsão. Então, vejam, o consumo é um dos elementos que está dentro desse contexto. Nós também vivemos um período onde nós temos, às vezes, um entretenimento sem propósito. Nós temos entretenimentos, às vezes, que não são, não vou nem usar a palavra edificante, mas que nos abasteçam. Digo isso não pelo teor de algum tipo de arte, de algum tipo de música. Digo isso no sentido de um entretenimento sem propósito que quase nos deixa lobotizados, muitas vezes, à frente de uma tela. Muitas vezes a gente passa boa parte do nosso dia em frente às telas, e não sou um crítico às telas, porque precisamos delas, elas são importantes na nossa sociedade atual, elas nos fazem aprender, elas nos trazem informação, agilizam a nossa vida. Mas muitas vezes a gente fica rolando a tela. Rolando, rolando. E quando viu, passou 15, passou 30, passou 40 minutos, passou uma hora. E às vezes passam várias horas do teu dia. Ah, mas eu gosto, Matheus. Ok, nós temos o livre-arbítrio. É interessante você ter. Mas pense, você chega no final do ano, poxa, eu queria ter lido, né? Eu tinha uma meta de ler 5 livros nesse ano. Você não leu nenhum. Se você dedicar 10 minutos por dia para uma leitura, você lê em torno de 5 a 10 páginas. Em pouco tempo você lê um livro. E muitas vezes nós gastamos o nosso tempo no entretenimento que ele não nos traz propósito algum. Não melhora a nossa leitura, não nos enriquece de cultura, muitas vezes. Nós vivemos também um momento de relações extremamente superficiais. A gente passa pelo outro na rua. Oi, fulano, tudo bom? Como é que tá? E daí a pessoa vira e volta para dizer como é que tá. E daí vem aquele arrependimento mortal. Por que eu fui perguntar? Porque agora eu vou ter que ouvir. Nós vivemos muito mais nas comunidades. Falamos simplesmente por falar. Não necessariamente querendo saber do outro. Quantas vezes a gente passa no centro da cidade e a gente vê uma pessoa em necessidade, aqueles nossos irmãos que muitas vezes estão ali com a drogadição, alguns em estágio que estão com uma necessidade extrema, e às vezes a gente até atravessa a rua antes. Porque a gente não quer nem ouvir, nem conversar. Então isso é muito importante que a gente veja. E o outro ponto é do prazer imediato. O prazer imediato é um dos pontos também que norteiam a nossa sociedade. Tudo nos leva a um consumo rápido,
né? Aquela novidade obsoleta, que já nasce obsoleta, que você compra, tem que comprar um modelo novo. E essas coisas todas, num contexto, elas vão gerar um nível de ansiedade na gente muito grande. Sem querer, a gente está passando por um processo de ansiedade quase que pandêmico. As pessoas estão ansiosas, as pessoas não têm mais tempo para as outras pessoas, e às vezes as outras pessoas não são nem tão distantes, tá? Da própria família. Porque nós temos distrações. Nós temos que prover aquele prazer imediato que precisamos tanto. E todas essas questões nos fazem fugir de alguém muito importante. E não é Jesus. Nos fazem fugir de nós mesmos. Nós vivemos em constante fuga da nossa essência. Porque parar para pensar, para reflexionar e olhar para dentro de si é um processo doloroso. É um processo difícil. É um processo difícil você olhar. Estamos aqui dentro da casa espírita, né? Foi feito o convite aos estudos. E acontece muito durante o período de estudos, os estudantes da casa sabem. A gente começa a estudar, a gente começa a se analisar um pouquinho e verificar aquilo que eu não sou tão bom, aquilo que eu tenho que mudar. Quando eu olho para essas coisas, isso dói bastante. Isso incomoda. Isso faz com que a gente comece a nossa reforma íntima. E iniciar a reforma, aqueles que são da construção civil, ou que já tiveram a oportunidade de fazer uma reforma em casa, sabem o problema que é fazer uma reforma dentro de casa e você morando nela. Porque você não pode sair dessa casa. Você está aqui agora. E esse processo é doloroso. Por isso que todas aquelas coisas que eu comentei antes são tão sedutoras. Elas nos seduzem. Porque elas fazem com que a gente não olhe para dentro. Que a gente não olhe para nós mesmos. E que a gente não promova, assim, as mudanças necessárias. Nós vamos deixando para depois. Ano que vem, eu faço a minha meta de ler, ter as minhas leituras do ano. Ano que vem, eu começo a fazer um exercício físico. Ano que vem, eu vou fazer uma nova atividade. Vou tirar um hábito que não era tão bom. E nós fizemos isso ano por ano, achando que vamos viver 200 anos aqui. E aqui entra um ponto muito importante. Talvez a coisa que seja a única coisa, talvez, ouso dizer que seja nossa aqui, enquanto estamos aqui, porque nem o corpo é nosso. Nada que temos aqui é nosso. Se caso alguém for convidado a voltar mais cedo à casa do Pai, com um desencarne precoce, todas as coisas que temos, alguém vão ser doadas, vão ser passadas adiante, vão ser vendidas, alguns vão disputar por algumas coisas, mas nada daquilo é nosso. Então, talvez, a única coisa que talvez realmente seja nossa é o tempo, que a gente pode utilizar aqui. Nem é o tempo que a gente vai ter, é o tempo que a gente pode utilizar aqui. E todas aquelas coisas que eu comentei antes são muitas vezes coisas que sugam o nosso tempo. E daí, às vezes, a gente chega, passado alguma situação, quando a gente perde alguém, muitas vezes, a gente faz esse tipo de reflexão. Muitos diriam assim, nossa, eu daria tudo que eu tinha para ter mais um dia com a minha mãe, com o meu pai, com aquele filho. Mas nós não temos mais aquele tempo. Porque nós tivemos as obrigações da vida, nós tivemos as obrigações, as prioridades que nós demos para nós mesmos, e aquele tempo se foi. Não temos mais. Então, vejam, é importante a gente ver todas essas questões
como questões que estão sempre paralelas a nós, estão sempre caminhando conosco todos os dias. Porque todos os dias vai ter alguma coisa mais fácil para a gente. É certo isso, gente. É bem mais fácil ficar em casa assistindo novela do que vir segunda-feira à noite aqui na Casa Espírita. É bem mais fácil tu achar um grupo para jogar futebol, um grupo para sair, para ir para um pub, do que vir numa terça, numa quarta, numa quinta estudar na Casa Espírita. A gente sempre vai ter uma programação no sábado para não vir no estudo na Casa Espírita sábado à tarde. Alguém sempre vai marcar alguma coisa sábado de manhã que você não pode vir na evangelização. Essas coisas são normais, tá? São extremamente normais. Os estudantes da casa sabem disso. A gente tem que ser teimoso. Ser mais teimoso do que os apelos externos. E todas essas coisas das quais nós falamos aqui, elas são provenientes do hedonismo, né? Aquela linha filosófica que fala da busca pelo prazer imediato. E nós vivemos numa sociedade extremamente hedonista. Nós vivemos numa sociedade cristã, dita cristã, mas somos muito hedonistas. Ainda somos. E a razão de nós sermos assim, ela vai ter relações também com a nossa estrutura da nossa psique. Existem relações diretas aí, né? A gente vai ver ainda que dentro desse comportamento, a gente vai ter aí, né, a teologia da psique humana, o id, o ego, o superego. O id é aquele desejo instantâneo de ter as coisas, né, aquele ímpeto que a gente tem. Né? Eu vi aquele livro, eu quero. E daí o ego vem como um mediador dessa história. Ele vem mediando entre ele e o superego. Ele diz, não, calma, id, não é assim, você não vai pegar isso agora. E esses mecanismos são extremamente importantes na nossa constituição física. Não estamos falando de egoísmo ainda, tá? Nós temos aqui a sua necessidade enquanto de nos tornarmos seres evoluídos, pensantes e inteligentes. Então, nesse papel, para nos tornarmos os seres que somos hoje, o ego teve um fator muito importante na nossa evolução, pela nossa sobrevivência. Só que o ego, em determinado ponto, achou que podia dirigir um negócio. E aí que gera problema. Quando o ego acha que pode dirigir tudo, ele começa a entrar num processo de adoecimento. E aí nós vamos chegar ao ponto do egoísmo. Porque nós almejamos simplesmente, né, equilibrar os desejos. Mas a gente acaba equilibrando os desejos conforme o prazer e o sentir do corpo físico. E não levamos em conta toda a outra atmosfera que existe. A atmosfera do superego, ou do self, que tanto Joana de Anjos, através de Val, nos fala. Que é a nossa essência. Aquilo que realmente somos. Aquilo que vai estar sempre protegido. Mas como nós estamos em conflito dos nossos desejos, daquilo que queremos comprar ainda, o ego assume o controle. E nós não conseguimos ouvir aquela voz interior nossa. Porque poucas vezes a gente tira um tempo para parar e simplesmente ficar em silêncio. A gente não tira um tempo para fazer uma meditação. A gente não tira um tempo para fazer uma oração mais introspectiva, que faça com que a gente conecte com essa nossa parte mais profunda e divina. Porque vai ser a partir dela que a gente vai poder conectar com a nossa centelha divina. Vai ser a partir dela que nós vamos silenciar os nossos desejos mundanos e aquelas coisas que queremos de imediato e que muitas das vezes, infelizmente, não nos trazem crescimento.
de uma conexão maior conosco mesmos. É importante a gente trazer isso aqui, e por isso eu coloquei essa imagem aqui para nós. O ego é uma parte da nossa psique. E o nosso corpo humano, ele é formado de múltiplas partes. E é muito interessante quando a gente vê os cientistas estudando a nossa formação do nosso corpo. Quando você vai lá e estuda o sistema de visão que nós temos. Então, os cientistas, muitas vezes, são extremamente ateus, mas quando eles se deparam com a máquina que é o corpo humano, muitas vezes eles começam a deduzir, nossa, mas para um efeito tão complexo e inteligente que é o nosso corpo físico, é necessário ter uma inteligência anterior. É quase que impensável não ter um criador dessa máquina. Quando a gente vê só o nosso sistema ocular, de visão, ele é tão complexo, mas tão complexo, que seria quase que impossível ser o acaso da natureza para ele acontecer. Mas vejam, eu quis separar essa imagem, porque sou fotógrafo na área de artes, e por isso que já puxei também a questão da visão. Mas vejam um ponto importante aqui, pessoal. Eu peguei essa imagem, que isso aqui é um pouco do espectro visível da luz, tá? Um pouquinho. Ok? Então, pessoal, vejam só. Nós temos a luz é uma onda de comprimento e ela vai desde as ondas de rádio até os raios gama. Aquilo que é acessível a esta constituição física a qual nós todos estamos utilizando é aquele fragmentinho do meio ali. Nós só temos acesso àquele micro pedacinho ali. Então existe um universo gigantesco, maior, só da parte visível, que nós não temos acesso. Assim como o ego é uma parte pequena da nossa psique, nós temos diversas partes nossas que são extremamente inacessíveis a todos nós. E só por causa que eu não consigo enxergar uma delas, muitas vezes eu nego. Todos nós aceitamos, né, que as ondas de rádio funcionam, né? Tanto é que a gente usou o rádio por muito tempo e usa até hoje. A gente não consegue as vê-las, mas elas funcionam quando ligamos o rádio. Nós temos as micro-ondas e temos um aparelho que faz justamente esse processo que esquenta a nossa comida em casa. Nós temos o infravermelho, que algumas câmeras captam, muitos animais conseguem ver, né? Ultravioleta, raio-x, que usamos tanto na saúde, raios gama. Isso é uma pequena parte daquilo que nós temos. Agora, colocar que não temos nada maior do que nós, se nós conseguimos analisar, quantificar e ver só uma parte pequena da luz, do aspecto visível, quantas leis existem que provavelmente nós não temos acesso ainda, por não termos instrumentos adequados. É muito maior do que nós temos ainda. E isso nos faz refletir, porque o nosso superego, o nosso self, ele vai nos convidar a fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo hoje realmente me edifica, me torna uma pessoa feliz? Será? Será que às vezes aquilo que a gente está fazendo vai nos tornar pessoas felizes? Ou será que a gente só está passando mais um dia? Será que a gente só está esperando o fim de semana chegar para acabar aquela semana exaustiva, cansativa, onde nós só trabalhamos? Será que não está na hora de eu mudar um pouquinho a minha rota? Eu não preciso mudar a rota de largar tudo, tá, gente? Às vezes, pequenas mudanças te dá mais um tempo para a família, para os pais, para os amigos, vão fazer transformações gigantescas. Não é uma reinvenção da roda. Então é importante a gente lembrar. Será que aquele tempo que eu estou gastando vendo filme que eu já vi umas 10 vezes, eu faço isso muito, adoro ver filme que eu já vi umas 10 vezes, mas será que aquele tempo de 2 horas de um filme
Será que eu não podia dedicar para visitar meus pais hoje? Será que eu não podia dedicar para ligar para um amigo? Daí eu vou gastar só 5 minutos, que faz muito tempo que eu não ligo para ele. Eu ouvi um palestrante essa semana, que foi muito divertido que ele falou. Ele falou o seguinte, que a gente está em tal modo hoje, que a gente manda uma mensagem perguntando se a gente pode ligar. Sendo que seria simplesmente ligar, e se a pessoa não quiser falar, não atende. É simples. Então, vejam, nós temos essa ilusão, muitas vezes, na busca pela felicidade em coisas. Nas coisas que virão, na próxima compra, na próxima viagem, nas próximas férias que eu vou tirar. E está sempre lá, né? Está sempre lá adiante. Está sempre um pouco adiante. Nunca está aqui, no agora. Está sempre distante da gente. Mas temos que lembrar. Enquanto nesse estágio que estamos aqui, encarnados, nessa existência de agora, não seremos eternamente jovens. Não seremos. Lamento informar para vocês, tá? Já senti a hernia disso, já senti um monte de coisa. A gente não consegue fazer as mesmas coisas de antes. Então é fundamental e importante que a gente aproveite o tempo que nos é dado. E aproveitar esse tempo que nos é dado com qualidade, com aqueles que nós amamos. Aproveitar esse tempo para tentar mergulhar um pouquinho naquele desconhecido que é nós mesmos. Tentar descobrir um pouco mais quem realmente nós somos. E quando a gente faz esse mergulho, a gente nem mergulha, se dá uma nadadinha por cima, a gente já começa a achar coisas maravilhosas. Equilíbrio emocional. A gente se torna já um pouco mais resiliente. A gente consegue se tornar mais amoroso. Então, esse caminho é necessário ser trilhado do autoconhecimento para perceber, será que realmente aquilo que eu faço sempre é o que eu gosto? Será que eu gosto, papai? Será que eu gosto, né, de estar jogando videogame? Sei lá, jogar futebol? Sei lá. Às vezes as pessoas não sabem o que elas gostam e fazem coisas que todo mundo faz. Então, esse olhar para dentro é importante. A outra coisa é procurar o desapego das ilusões. Sim, muitas vezes nós estamos apegados a ilusões, a coisas externas, perenes, que não nos farão crescer. E a terceira coisa para a prática da verdadeira felicidade é algo que nós precisamos refletir muito ainda. Eu preciso refletir muito ainda. É a prática do bem. Às vezes a gente fala que a gente pratica o bem. Mas praticar o bem exige para cada um uma autorreflexão. Será que realmente praticamos o bem? Porque muitas vezes fazer o bem está muito relacionado a servir. Servir o próximo. E muitas vezes, no que a gente vê na nossa sociedade, nós não gostamos de servir. Nós queremos muito ser servidos. Mas nós não somos muito chegados a servir. Então fica a reflexão para a gente fazer. O quanto a gente está realmente servindo. No livro ele vai nos dizer o seguinte, tá? Que a fraternidade é um antídoto para o egoísmo. Será somente quando formos fraternos, servirmos, auxiliarmos, que teremos o antídoto de fato para o egoísmo que habita em nós. E sim, chegando já para a parte final da exposição da noite de hoje, vocês já ouviram muitas vezes aqui, nessa casa, já ouviram de mim alguns, mas eu gosto muito do mito da caverna de Platão. Eu acho ele um mito muito atual para os dias de hoje. Nós vivemos uma nova caverna.
onde nós enxergamos sombras projetadas na parede, como a fogueira atrás de nós. E quando a gente vê aquelas sombras projetadas, a gente julga que aquelas sombras são a realidade. Mas elas nada mais são do que apenas ilusões. Quando a gente olha para cá, a gente não enxerga o mundo. A gente enxerga um reflexo do mundo. O sistema de visão vê um reflexo. Luz refletida. O nosso próprio corpo, muitas vezes, é um processo de uma caverna. E quanto tempo nós vamos ficar nas sombras, dentro dessa caverna, acorrentados, sem querer ver a realidade que está bem próxima de nós? Que está ali aguardando um momento para que a gente possa realmente florescer, crescer, nos tornarmos aquilo que somos herdeiros. Nós somos herdeiros do Pai. Somos da mesma fonte criadora de Deus. Temos em nós a centelha divina. Nós colocamos essa centelha dentro de uma caverna, com muita sombra ao redor dela, que impede que essa centelha possa brilhar. Impede que essa luz possa se tornar uma atividade fraterna, iluminando os outros que estão a caminho com a gente. Seja estendendo a mão, sendo simplesmente parar para ouvir. Então, hoje, nós vivemos numa caverna de Platão, onde nós estamos imersos na solidão de ilusões. Nós temos múltiplas ilusões que a todo momento estão conosco, nos convidando a ficar exatamente acorrentados naquele lugar, sem nos modificarmos. E é importante que a gente faça uma última reflexão para a gente chegar no final. Estamos vivendo na luz ou nas sombras? Essa é a pergunta. Se a nossa felicidade depende só do que é externo, talvez ela não é uma felicidade real. Ela tem que depender também daquilo que nós temos dentro de nós. E se a gente fugir constantemente da autorreflexão de nós mesmos, a gente jamais vai encontrar paz. A gente sempre vai estar buscando mais e mais, como um vício. E a verdadeira felicidade não é um prazer fugaz. Ele é um estado de plenitude que a gente possa estar. Então, que seja feito o convite, assim como Joana nos faz, assim como Platão nos fez, como Kardec nos faz. Que a gente possa sair da caverna e buscar o verdadeiro sentido da vida. Lembrar que o amor sim, ele é imbatível, porque ele é a única coisa que realmente preenche a nossa alma. Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês na noite de hoje e a atenção. Espero que essa mensagem que primeiro falei foi para mim,